Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, o nosso 40º programa. São 40 programas ao longo desse quase um ano. A gente começou no ano de 2020. Um programa que iniciou em parceria com Granja News, Granja Channel. A gente já tem os primeiros seguidores aí chegando. Boa noite a todos. O programa de hoje é um programa especial, é o nosso 40º programa. A gente vai tratar de um assunto do momento, um assunto de bastante relevância, que são os esportes eletrônicos, que envolvem cifras milionárias, direito, qual é a relação do direito com os esportes eletrônicos, a campo de trabalho para os advogados. Então a gente vai aguardando aí os nossos seguidores que já vão chegando. Doutor Hélio já pediu para participar ao vivo, já vou lhe receber. Doutor Hélio, deixa eu fazer a sua apresentação primeiro. Doutor Hélio Tadeu Bronha Coelho Zwicker, espero que eu tenha falado certo o sobrenome. Doutor Hélio é um advogado pós-graduado em Direito e Tecnologia da Informação na USP, reconhecido como um dos advogados mais respeitados na área da tecnologia, na apuração de delito penal e ilícito civil praticados na rede mundial de computadores. É diretor jurídico na Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, ABCOM, membro da ACI Games Brasil, professor de Direito Eletrônico na Com School, é sócio fundador do escritório Terras Coelho Advogados, especialista no assunto, ninguém melhor do que ele para vir aqui bater um papo conosco no nosso programa Direito em Pauta. E é com muita alegria que eu vou colocá-lo aqui para iniciar o nosso bate-papo. Hélio, boa noite, Beth, boa noite, Fernanda, querida. Todos vocês que vão entrando aí, a gente já deve ter a participação do Dr. Hélio, que já tinha pedido para entrar. Já está aqui nosso querido Dr. Hélio, que honra, que alegria recebê-lo no nosso 40º programa. São 40 programas e é uma honra recebê-lo. Sei que seu tempo é corrido, já agradeço por ter aberto uma brecha na agenda para a gente bater um papo sobre direito e os esportes eletrônicos, assunto do momento. Queria dizer que esse programa ele é feito com muito carinho, essa live, trazendo informação para as pessoas que nos acompanham. E eu faço ele com bastante dedicação e me empenho o máximo para trazer convidados de renome. E posso dizer que consegui, mais uma vez, trazer uma pessoa de renome na área de atuação. Na sua área, sei que você é um dos melhores, entrevista para o Fantástico, toda hora na TV. É um advogado estrela. Eu lhe passo a palavra para as suas considerações iniciais. Depois eu queria, antes da gente iniciar o bate-papo, eu queria dedicar esse programa de hoje, e aí eu lhe passo a palavra, só para eu não ficar falando sozinho aqui, para o seu boa noite aí, para o pessoal que começa a nos seguir, e aí eu faço a menção a esse programa especial, e a gente volta para o nosso bate-papo. É com você, doutor Hélio. Muito, muito obrigado. Constantino, a honra é minha, o prazer é todo meu, eu é que agradeço o convite. Eu aceitei de bate-pronto, foi uma honra para mim, e eu até parabenizo agora nesse momento pela longevidade do programa. Não é comum a gente ver programas assim que são feitos, especialmente nessa rede social que é o Instagram, ter uma longevidade tão grande. A qualidade das pessoas que você traz aqui me deixa até intimidado, porque eu tento chegar à mesma qualidade das pessoas, dos profissionais, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Mas eu agradeço de toda forma, mais uma vez, o convite. Eu acho que você já fez a minha apresentação e eu devolvo a palavra, depois a gente volta ao nosso bate-papo. Tá. Eu queria te pedir licença para tratar de um assunto inicial de oferecimento do programa de hoje. É um assunto triste, delicado, mas eu sei que você, com a sensibilidade que tem, aí a gente tem até algumas pessoas de convívio comum, eu antes de tomar a liberdade de oferecer esse programa,
eu perguntei e certamente você vai me entender. Eu queria oferecer o programa de hoje a uma pessoa que hoje perdeu a luta para o Covid. Eu queria oferecer o programa para a diretora de uma das empresas que a gente advoga no escritório há muitos anos. Hoje ela se foi e eu ofereço o programa para Nemesilda Franco de Oliveira Canto. Ela era diretora executiva do grupo MedSalva. Infelizmente, hoje ela nos deixou e eu tinha a obrigação de dedicar o programa a ela. Te peço desculpas por começar o programa de uma maneira triste, mas fica o agradecimento, fica o oferecimento do programa a ela, ao Marcelino, seu esposo, e a todos os seus familiares e amigos. E aí a gente volta agora, respira fundo e vamos falar de direito, vamos falar de esportes, a molecada bombando, a galera bombando, muito dinheiro envolvido. Vamos lá. Vamos começar vou fazer a seguinte pergunta, que aqui eu me faço porque eu não sei responder. O que seriam os esportes eletrônicos, Hélio querido? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu não podia deixar também de deixar minhas condolências aqui à família e retribuir aqui a mesma solidariedade que você fez, Constantino. Queria deixar registrado isso em primeiro lugar. E vamos lá. Em primeiro lugar, a questão dos esportes eletrônicos se tornou uma verdade já há algum tempo, não só no Brasil, mas também no exterior. E esporte eletrônico nada mais é do que o lado competitivo de jogos de computador, jogos de videogame, que ao início da profissionalização, ao início da competição, levada a sério, né, sua atividade lúdica que é levada pelos jogadores, pelos fãs fanáticos de jogos eletrônicos, e que começaram a se organizar de forma bastante livre, né, inclusive, e competir. Né? E daí, de uns anos para cá, aproximadamente uns 7, 8 anos para cá, começou a ter uma intensificação dessa febre, né, de se tornar os esportes eletrônicos, no Brasil, eu digo, já no Brasil. Fora do Brasil já era mais comum, né? Não sei se de forma tão profissional, mas já era mais comum. E no Brasil isso se tornou nos últimos 6, 7, 8 anos. Né? E nada mais é, então, do que a competição de jogos eletrônicos. Jogos eletrônicos que eu digo de uma forma geral. Pode ser um jogo de computador, um jogo de videogame que o seu filho está jogando em casa agora, que, enfim, as pessoas fazem um download, começam a jogar e se organizam por meio de servidores para competir dentro do ambiente virtual. E aí há uma gama muito variada de gêneros de jogos, né? Tem os jogos de tiro, tem os jogos de RPG, que é de interpretação de personagem, que a gente fala, né? Eles têm um enredo um pouco mais complexo, um enredo mais duradouro e longo dentro do jogo, e as pessoas se organizam em 2 equipes diferentes, ou em mais equipes diferentes, e competem dentro do ambiente virtual entre elas. E aí, a partir do momento em que começou a ter uma profissionalização, começaram a surgir aí as organizadoras de campeonatos, de ligas, de torneios, e por aí vai. Tá. Na verdade, então, a gente tem uma limitação, né? Quando a gente fala de jogos eletrônicos, não há nada presencial, né? Eu não disputo e não jogo nada presencial. Eu jogo sempre de maneira virtual, é isso? Para ficar bem claro. Não necessariamente. Via de regra, sim, tá? Via de regra, sim. Mas os torneios, hoje em dia, por exemplo, tem estádios que são fechados, né? A rede de computadores ela é instalada, né, de duas equipes, por exemplo, quando elas se confrontam, e há um público presencial que vai assistir ao vivo esse combate, esse espetáculo que torna os esportes eletrônicos, né? Que nada mais é que uma competição desportiva. Então, há também aí o lado presencial quando é organizado dessa forma. Na verdade, então, o campo de jogo, o campo de disputa é eletrônico, mas não necessariamente o jogo em si, mas o campo sempre é eletrônico, né? Não tem lá uma disputa presencial. Ninguém vai jogar bola presencialmente. Sempre o campo de disputa, ou o que quer que seja, é eletrônico. Isso é bem claro. Na verdade, está muito clara a sua resposta. Uma outra pergunta. As cifras envolvidas nesse mercado, a gente fala do quê? São números expressivos? Me fala um pouco disso, porque também é uma curiosidade. Assim, quanto custa um jogador? Já chegou aos níveis do futebol? Sei lá, qual que é a negociação mais cara que já se tem notícia?
os jogadores são disputados, os clubes investem, sei lá, Corinthians tem jogador, Palmeiras tem jogador. Como é que funciona esse mundo? Eu estou te perguntando as coisas mais do mundo eletrônico, até para trazer um conhecimento que eu mesmo não tinha. Para nivelar, essa é a verdade, porque muita gente desconhece, né, ignora um pouco esse cenário. Eu costumo dizer que eu trabalho há bastante tempo para empresas de jogos eletrônicos, né, há muitos anos. Então, me acostumei com isso, me acostumei, e lá atrás eu conseguia ter uma visão lá da frente que isso se tornaria profissional e que os atletas buscariam ali uma profissionalização, que os times também buscariam uma profissionalização. Mas, enfim, só para responder aqui a sua pergunta, na verdade, as cifras envolvidas são extremamente altas, Constantino. Para você ter ideia, nos noticiários tem saído aí ultimamente que a indústria dos jogos eletrônicos ela já bate a indústria cinematográfica, por exemplo, e até mesmo a indústria esportiva, né? A gente vive um momento cultural diferente. O futebol, ele está, por exemplo, para você e para mim também, que viemos de uma geração um pouquinho mais passada do que a geração presente. A geração presente, ela talvez não se interesse tanto pelo futebol quanto hoje ela se interessa pelos jogos eletrônicos, né? Então, as cifras, elas partem de um princípio de que os jogos eletrônicos, eles têm, aliás, um proprietário, eles têm um dono, né? É diferente dos esportes tradicionais. O futebol não tem alguém que é o pai do futebol, né? Não tem um registro patenteado do futebol, do vôlei, do basquete, do handball. Isso não existe. Para os games é bem diferente. Para você produzir um jogo eletrônico, a cifra já é milionária, porque o jogo eletrônico, no momento em que ele é desenvolvido, e aí ele pode ser desenvolvido ou por um estúdio propriamente dito, que vai ser, ao mesmo tempo, o proprietário do jogo, pode ser uma empresa que investe num estúdio, paga um estúdio para desenvolver um jogo, né? E isso demanda muito tempo, a confecção de um software. O jogo digital nada mais é do que um software, é um programa de computador, né, que ele é levado, instalado, e você simplesmente consegue executar, jogando, competindo, e por aí vai. E isso demanda um alto custo, um custo bem elevado. Então, parte daí, da confecção, da feitura desse jogo, e quando ele passa a ser comercializado, os valores iniciais de venda já acabam meio que pagando ali o que se teve de custo no desenvolvimento. E aí a gente passa para um outro segmento, depois que o software já é feito, já é segmentado, já se torna consolidado no mercado, que é a parte competitiva, onde os jogos se tornam competitivos, né? E aí os jogadores as empresas, né, os times, que hoje são times, são clubes e empresas que a gente costuma dizer, porque se formam na forma de empresas, né? E eles acabam comprando jogadores, dando valores a jogadores daquilo de acordo com o que eles entendem que é razoável. Se a gente partir para o cenário internacional, os valores de passe de jogadores, compra e venda de jogadores, é elevado. Bate milhões de reais, pode ser equiparado comparado ao futebol, por exemplo. No Brasil, tem jogadores brasileiros que estão fora do Brasil e que têm valores altíssimos também de passe. Por exemplo, salvo engano, tem um jogador que se chama Guilherme Fonseca, salvo engano. Ele joga PES. PES é um jogo de futebol, né, que se joga online também, etc. E ele joga isso nos Estados Unidos. E o passe dele parece que vale mais de $1 milhão de dólares, para você ter ideia. E no Brasil, a realidade é um pouquinho menor, mas os valores já começam a subir. Normalmente, o que eu vejo aqui das ações que eu pego desses jogadores, tem passes que valem 50 mil, tem passes que valem 100 mil. Inclusive, nas multas, né, as cláusulas de rescisão, a indenizatória, a compensatória, elas costumam ser elevadas também, de modo que você percebe o valor que se dá ao jogador. Tá, eu ia falar também dos clubes. Times de futebol, por exemplo, consagrados, né? O Corinthians, o Flamengo, o São Paulo, hoje eles estão querendo investir e investem nos esportes eletrônicos. O Santos tem o time deles, o Corinthians tem o time deles. Embora o cenário não goste muito de misturar o que é esporte eletrônico com esporte tradicional, os clubes encontraram nesse meio, nesse nicho, uma forma de ampliar o nome e a visibilidade. Então, eles acabam segmentando também para esse outro tipo de esporte. Legal. Tá. Vamos falar um pouco da regulamentação. Até tem uma pergunta da doutora Mariana, né? A gente vai falar da contratação, da forma de contratação já, Mariana. E também aí a gente já inclui a pergunta do direito de arena, tá? E indicação bibliográfica ao final, o doutor Hélio pode passar para a gente, eu também disponibilizo depois no meu Instagram. Mas assim,
existe uma regulamentação, já até respondendo, de certa forma, a pergunta da doutora Mariana, existe regulamentação específica, a gente aplica a Lei Pelé, por se tratar de esporte. Vamos falar um pouco da regulamentação. A gente já entendeu, mais ou menos, depois eu vou voltar um pouco nisso na questão do que efetivamente porque eu vejo algumas imagens de casarões, de mansões, que os times, os donos dos times alugam para manter a molecada e tal. Depois a gente... Você quer falar disso agora? A gente fala depois, vamos falar da regulamentação. Você que sabe, para mim não tem diferença. O que o público acha melhor, o que você achar melhor. Se quiser partir para a questão da regulamentação, depois a gente volta. Depois a gente volta um pouco, tá? A pergunta que eu te fiz é assim, com relação à regulamentação legal. O que regula, qual a legislação que regula essas relações dos jogos eletrônicos? Do clube, está contando do clube, do time, da liga? Qual é a regulamentação? E a pergunta que eu fiz é se cabe a aplicação da Lei Pelé. Interessante. O maior desafio que nós, advogados, temos nesse nicho, nesse segmento, é justamente buscar aplicação legal, campo de aplicação legal para essa categoria de jogadores e de times. O que eu tenho visto hoje em dia e o que eu defendo, as ações judiciais que eu movi e que tive êxito nesse sentido, foi de reconhecer o vínculo de emprego desses jogadores. Né? Tem jogadores que chegam aqui no escritório com um contrato de trabalho desportivo. É um contrato típico desportivo. Ele prevê, inclusive, cláusulas de multa indenizatória, compensatória, em favor do clube, em favor do atleta, e aí não tem discussão. A diferença é que, muitas vezes, no cenário, você não encontra times, empresas, que acabam cumprindo os deveres acessórios do reconhecimento de um vínculo de emprego, por exemplo. Tem um contrato formalizado, mas não tem uma carteira assinada, não tem recolhimento de fundo de garantia. Quando há rescisão, é uma rescisão simples e não se paga a verba rescisória. E há uma série de discussões que a gente coloca em debate, como, por exemplo, carga horária de jornada de trabalho, que a gente sabe que na Lei Pelé limita a 44 horas, não tem previsão específica para sobrejornada, mas na CLT tem, e a gente vê um regime muito diferente de jogadores de futebol. Jogadores de futebol, eles têm a concentração, eles têm os treinos deles, têm os jogos. Para a gente, nos esportes eletrônicos, isso é um pouco diferente, porque, como você falou, e até vou emendar um pouquinho aqui na questão das game houses, né? Que é uns lugares ali onde os jogadores moram, que muitas vezes são mansões em que eles vivem lá dentro. Eles moram naquele lugar, treinam praticamente todos os dias e o dia inteiro, e quando não estão treinando, eles estão streamando, que a gente fala, né? Streamando vem da palavra de streamer, streamar, que é transmitir um jogo, transmitir uma jogada, isso já fora da carga horária dele. Né? Então, se você partir do pressuposto de que ele está à disposição do empregador desde o início do cumprimento da jornada, quando ele começa a treinar, de segunda a sexta-feira praticamente, até o fim da transmissão que ele faz, muitas vezes a carga horária ela excede as 44 horas semanais, a oitava diária, e aí cai em sobrejornada. Né? Isso também tem bastante discussão. Tive já uma ação que teve procedência nesse sentido, conseguiu reconhecimento tanto do vínculo como da jornada de trabalho, teve o pagamento ali da sobrejornada, com acréscimos legais baseados na CLT, mas o que eu vejo, o que eu entendo, na minha visão e ao longo desse tempo que eu venho tentando construir, que eu venho tentando desenvolver, é a aplicação simultânea. Quando é possível, a princípio, a Lei Pelé, que é a lei específica para um contrato de trabalho desportivo, lá a partir do artigo 28 para frente, e a CLT subsidiariamente, que prevê ali no artigo 2º, 3º, quando não se tem, por exemplo, um vínculo reconhecido, a gente usa basicamente a CLT. Legal. Tá, me fala uma coisa, eu entendi. Então, na verdade, você defende que eu aplico a CLT, que eu preciso aplicar a CLT desde que presente os requisitos do vínculo de emprego, lá do artigo 3º, subordinação, habitualidade, aquela coisa toda. Exato. A gente não precisa entrar tanto no detalhe, mas isso eu entendi. E aí, então, eu posso dizer que, do ponto de vista jurídico, um jogador de esporte eletrônico, independente da modalidade, ele se equipararia, por exemplo, a um jogador de futebol? Sim, se equipararia. Pelo menos para fins legais, na minha visão, sim. A gente percebe lá no artigo 2º, 3º da lei desportiva, né, que qualquer atividade lúdica que se tenha culturalmente introduzido dentro de um ambiente, e tenha competição, e todos aqueles requisitos que a lei fala, é considerado um esporte. Ele pode ser formal ou pode ser não formal, que é o que a lei desportiva também fala. Né? E se a gente
a observar o que faz um jogador de futebol, especialmente nos jogos profissionais, e o que os jogadores de esportes eletrônicos fazem, não tem diferença. A gente fala de futebol para games e jogos eletrônicos, parece bastante distante, porque um tem uma questão física envolvida, que muitas vezes o atleta é de alto rendimento. Quando a gente fala nos esportes eletrônicos, é um pouco diferente. A gente poderia comparar, por exemplo, ao xadrez, a pesca, ao pôquer, a sinuca, que são esportes da mesma forma, são reconhecidos e são mais esportes mentais do que físicos propriamente ditos, né? Mas, na minha visão, eles estão ali todos no mesmo patamar. São todos reconhecidos ali como esporte, e o contrato tem que ser baseado tanto na Lei Pelé, como subsidiariamente na consolidação das leis do trabalho. Legal. Tem inclusive uma pergunta nesse sentido, você falou da questão da mental, né? Tem uma pergunta da Jojo Moreto, se eu não me engano. Qual é a sua avaliação sobre a saúde mental dos jogadores? Os times prestam atenção nisso, dão suporte? Existe já uma regra de mercado nessas mansões ou nos times em si, né, de prestar esse tipo de consultoria mental, de psicólogo à disposição? Isso já é uma prática comum? Porque, pelo que eu entendi, na verdade, o desgaste desse jogador, dessas modalidades, ele não é um desgaste físico, mas desgaste mental é absurdo, né? É um desgaste mental que ele é bem elevado, Tanto é que, aliás, até agradeço a pergunta do Dr. João Amoreto, eu trabalhei com o Dr. João, um grande amigo também, e tudo que eu aprendi com o dia de trabalho, eu aprendi com ele. Dr. João, obrigado pela participação. Eu agradeço também, e acabei não chamando pelo nome, não conheci pelo Instagram, mas é um grande advogado. Grande advogado. Mas essa questão da saúde mental e física desses jogadores é muito peculiar, porque se você observar constantemente nas matérias que rodam aí na internet, há uma aposentadoria desses jogadores prematura, muito cedo. Eles chegam até os 20 e poucos, quando muito aos 30 anos, e se aposentam, param de jogar. Normalmente porque desenvolve algum trabalho, talvez ali alguma comorbidade que o impeça de continuar, né? Então, a aposentadoria é muito cedo. Agora, é muito delicado. Existem, sim, times profissionais que têm investimentos mais relevantes, que têm psicólogos, tem psiquiatras, tem fisioterapeutas, tem nutricionistas, tem uma infraestrutura completa para atender esses jogadores. Agora, quando a gente para analisar outros times que se formam, talvez até em campeonatos e torneios que não são de tanta visibilidade, como são os que acontecem em São Paulo, no Rio de Janeiro, em alguns estados do Nordeste, tem outros torneios, outros campeonatos, em que jogadores e times participam e eles não têm toda essa infraestrutura. E aí acabam desenvolvendo, muitas vezes, o maler, acabam desenvolvendo problemas posturais, problemas de visão. Isso é muito comum, uma ligação muito comum. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho, aqui de São Paulo, ele iniciou uma investigação que tem aí duas vertentes diferentes. Uma para investigar a questão da falta de cumprimento da legislação em si, e uma outra vertente que é para investigar a questão de saúde desses atletas, né? Teve início num caso que eu atuo, um caso que também teve uma repercussão muito grande, e o Ministério Público está investigando já há bastante tempo, está quase um ano, se eu não me engano, ouvindo muita gente do cenário, analisando muitas questões bem específicas, um trabalho de muito empenho, até louvável isso, e muito provavelmente vai chegar agora o fim das investigações e a gente vai ver ali o que eles vão extrair desse inquérito civil que foi levado, né? Foram levados tantos elementos para eles. Entendi. Mas, só para arrematar, então, essa questão, ela parece uma preocupação bastante grande do cenário e deve ser das autoridades também, especialmente tomando em vista essa questão da aposentadoria prematura desses jogadores. Legal. Tá. Eu acho que a gente tem, pensando sobre o mercado de trabalho para os advogados, para as advogadas, pensando nesse novo mercado, você fala de 7 anos ou não, mas eu andei vendo algumas publicações suas que você desafia até e dá dicas para quem tem interesse. Entrem depois no Instagram do Dr. Hélio, tem muito material lá, muita coisa. Eu não sou especialista nesse assunto, obviamente, e eu fui lá dar uma olhada, você dá várias dicas. Mas me parece que nesse mercado a gente tem
o mercado para o mundo profissional, mas a gente também tem mercado dos jogos eletrônicos, dos esportes eletrônicos não profissionais, né? Porque aí você trabalha para os desenvolvedores, você tem a questão de direitos autorais, quer dizer, é um mercado que você não atua só no... Não sei se eu estou equivocado, me corrige e fica à vontade para me corrigir. Você atua no campo jurídico, tanto nesse mundo que a gente está mostrando, que é o mundo profissional, o mundo dos grandes clubes, o mundo que envolve cifras milionárias, mas eu vejo, por exemplo, em casa, eu tenho um filho de 23, um genro de 24. Eles jogam, e aí eles jogam entre eles. Vamos jogar, sei lá, tem um torneio aí que vai valer R$ 400 e tal. Nisso também você tem atuação jurídica, né? Até do desenvolvedor desses jogos. Total, Constantino, total. E sabe o que é mais interessante? Que a maior parte dos jogadores, eles estão nessa situação que você comentou agora. Para você ter ideia, olha que interessante. Os últimos casos que eu peguei aqui, quando você pega um processo, uma reclamação trabalhista desses jogadores, você acaba pegando 5, 6, 7 ao mesmo tempo, porque vê o time inteiro que vai processar o time, ou porque teve uma rescisão que, enfim, não foi a rescisão mais correta do jeito que eles queriam, uma rescisão antecipada, eles querem multa, enfim, tem várias discussões. Mas o fato é que nos últimos 15 dias eu peguei acho que 6 ou 7 reclamações trabalhistas, que era um time que contratou 6 jogadores para competir em torneios, né, variados, aí, que estavam tendo tanto no território nacional como no estrangeiro. Esse time era do Rio de Janeiro e ele contratou 6 jogadores, cada um de um estado diferente. Teve um jogador que era de São Paulo, mas o resto era de todos os outros estados. E por incrível que pareça, vieram todos, me procuraram, a gente assessorou todos eles, entramos com as ações trabalhistas. E veja que interessante, cada um recebeu a ação trabalhista no lugar que estava, porque nunca viajou, nunca saiu de casa, sempre jogou de casa, né? A empresa fica no Rio de Janeiro, contratou à distância, a empresa nunca solicitou presença deles. Enfim, esses jogadores vão ter, provavelmente, né? Se a gente conseguir produzir essa prova, o vínculo reconhecido, mas você vê, são jogadores de vários estados que ao mesmo tempo entram com ação e a empresa está no Rio de Janeiro. Né? É tudo à distância. A maior parte do mercado, a maior gama do mercado é nesse estilo. Né? E é muito complicado, porque você consegue fazer audiências hoje, muitas vezes telepresenciais. Né? São audiências feitas à distância. E muitas vezes as cartas precatórias são pedidas para ouvir outras pessoas quando o processo acaba tendo audiência física, mas muitas vezes também conseguem fazer audiências online, né, para ouvir testemunhas que não estão na jurisdição, no Estado, enfim. O fato é que a partir de São Paulo você consegue gerenciar e administrar todos esses processos sem ter que se locomover, da mesma forma que esses jogadores que estavam fora acabam contratando advogados que me contrataram aqui porque me conhecem, porque eu estou nesse meio, estou nesse ramo, mas poderiam muito bem ter contratado advogados do estado deles, da cidade deles. Né? Então, isso movimenta todo o território nacional, não é só São Paulo, não é só Brasil, não são os grandes times que acabam tendo demandas nesse sentido. Que a gente está falando de... Pode continuar, fica à vontade, finaliza. Eu ia mencionar que a gente estava falando aqui de contrato de trabalho, mas quando a gente entra para falar do mercado jurídico e a gama de atuação que tem é muito mais ampla. Eu já vou falar dela, vou deixar você fazer a pergunta que você ia fazer agora. Não, imagina, eu até, na verdade não era nenhuma pergunta, eu achei que você tivesse finalizado, eu ia já tocar em outro tema, mas eu acho importante a gente continuar falando disso, que é interessante, dessa questão dos conflitos, de onde buscar, dentro do segmento jurídico, o trabalho, né? Inclusive, tem uma observação aqui, uma pergunta, há mercado também para atuação em conflitos entre jogadores amadores, consumidores e as empresas titulares dos jogos? Com certeza sim. Vou passar para você responder, mas já me adianto que sim. Mas fica à vontade aí para tecer as suas considerações com relação a essa pergunta. É mais uma observação do que uma pergunta, mas fica à vontade. Claro. Eu costumo falar assim que os esportes eletrônicos eles estão no centro, mas o contorno periférico que pega os esportes eletrônicos tem mercado jurídico para todos os lados. Quando você fala lá no início da confecção de um jogo eletrônico, quando ele é desenvolvido, tem uma série de contratos que devem ser feitos, tem uma série de direitos autorais que devem ser observados. Quando você confecciona o jogo já está em funcionamento, por exemplo, a desenvolvedora nem sempre explora aquele produto que ela desenvolveu.
porque muitas vezes é difícil administrar em servidores de vários países ao mesmo tempo. Então, o que ela faz? Ela concede aquele programa, aquele software, para que uma empresa que se chama publisher, né, que é a publicadora, explore dentro de um determinado território e administre aquele jogo. Né? Ela vai ter um servidor próprio, por exemplo, um jogo que veio do Japão no Brasil, tem uma empresa brasileira que vai representar a desenvolvedora no nosso território nacional, e ela vai ter exclusividade dentro do nosso território, e vai explorar isso. Né? Então, ela pode tanto vender o jogo, vender itens virtuais do jogo, que são ativos reais, que têm valores reais envolvidos, né? E aí a gente começa a ver também uma série de outras questões, como as relações de consumo, por exemplo, as questões tributárias, né? A tributação que envolve em cima disso, na internacionalização do jogo, né? Os royalties que são pagos para as empresas. Quando a gente arrasta para o direito penal, por exemplo, quem me acompanha muito no Instagram, e eu converso muito com os meus seguidores, o cenário dos esportes eletrônicos, toda hora pipoca alguma coisa para o lado criminal, por exemplo. A questão do exposed, abusos que acontecem dentro de casas com jogadores que são famosos, que acabam se envolvendo, né, em questões ligadas a delitos sexuais. Enfim, se acaba tendo mercado jurídico para tudo. O mais importante é o advogado conhecer o cenário, o mais importante é o advogado entender a dor que cada cliente tem, a dor que cada pessoa tem dentro desse âmbito, né, para ele conseguir encontrar ali pontualmente a necessidade que ele vai corresponder. Então, acho que essa é a maior dificuldade, o maior desafio que os advogados têm hoje. Mas isso é fácil de suprir quando se tem uma visão global, uma visão geral de como funciona toda essa estrutura, todo esse ecossistema dos jogos eletrônicos. Legal. Queria registrar a presença da doutora Sara Hakim. A doutora Sara Hakim é uma das advogadas trabalhistas mais brilhantes que eu conheço. Foi presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas. Obrigado aí pelo prestígio. Vi tantos outros amigos aí, a gente não consegue citar todos. É que a doutora Sara parou agora aqui na frente da minha tela enquanto você falava, e aí eu não podia deixar de citá-la, mas a gente tem vontade de citar. Eu vejo que você também está vendo aí muitos amigos aí. Fica à vontade para mencionar, tá? A gente está num bate-papo. Fica tranquilo aí para citar os seus amigos. Estou vendo que tem bastante gente que te segue aí, ó. Marcelo falando com você e já fazendo uma pergunta. Você crê que esse tipo de mercado é transitório ou permanente? Esse tipo de mercado, ele vai evoluir muito, muito, muito. A gente está só no começo, Constantino, porque é uma questão cultural, em primeiro lugar, né? Esses jovens de hoje, eles nascem nesse ambiente. Assim como nós nascemos quando o futebol sempre teve em ascensão, né? Mas quando o futebol era um dos esportes mais conhecidos, um dos únicos esportes que eram mais explorados, para os jovens de hoje, os esportes eletrônicos, eles encaram o futebol como se fosse, né, o grande esporte deles. E, aliás, os jogos eletrônicos como se fosse o grande esporte deles. Então, culturalmente, eles já estão habituados com isso. Culturalmente, isso vai se tornar ainda maior, especialmente, como a gente falou também, pelas cifras envolvidas, pelos valores que são investidos nesse cenário, né, os patrocinadores, a visibilidade hoje, com a economia digital, a economia que se tem dentro da internet. A internet ela absorveu muito o mercado, Constantino. Então, quando a gente parte desse pressuposto também, você percebe que serviços são produzidos dentro da internet, produtos são vendidos por meio da internet. Enfim, a economia digital ela faz isso girar de uma forma muito ampla. Então, os investidores, patrocinadores, empresas que querem investir, por exemplo, em propaganda, em rádio, em televisão, a atenção não está mais lá. Hoje a atenção está na internet. Né? Se você está ligado no seu celular, você assiste um filme numa rede aberta, passou uma propaganda, você simplesmente tira o olho e volta para o celular. A sua atenção está no celular. Então, o investimento de patrocinadores, o investimento de empresas que querem levar publicidade, especialmente por meio dos jogos eletrônicos, elas fazem tudo na economia digital. Então, isso só tende a crescer, isso só tende a aumentar, é exponencial, é uma bola de neve, e isso não vai parar tão cedo. Eu acho que o mundo digital não para mais, né? Cada vez mais se a gente imaginar alguns anos atrás, e não muitos, né? Não estou falando nem do início da internet, mas há poucos anos atrás, a gente não conseguiria se imaginar fazendo uma audiência, como você mencionou há pouco, uma audiência telepresencial, e hoje funciona muito bem. Eu tenho as minhas restrições com relação à prova, mas para audiência inicial, audiência de conciliação, funciona muito bem. Isso era inimaginável, né?
Hoje, o Pix, por exemplo, falando de autonomia, né? Você tem um Pix hoje que você transfere a qualquer hora, 24 horas por dia, para qualquer banco, para qualquer lugar, qualquer quantia. Quer dizer, eu acho que esse mundo digital, nem sei se essa é a denominação, mas o mundo digital, o mundo eletrônico, não tem mais volta, cada vez mais. E a pandemia trouxe ainda mais, né? Não só para o comércio eletrônico, mas ainda mais visibilidade para esse mundo, né? Onde eu não consigo estar próximo de você. A live é um exemplo disso, né? A gente está fazendo o 40º programa, são 40 programas. Se eu não tivesse esse início de afastamento das pessoas, a gente não teria essa possibilidade de trazer tanto conteúdo e ouvir tanta gente boa. Eu teria que marcar com você num local, aí precisa ver se você poderia se deslocar ou não. Eu tenho que independente da pandemia, mesmo fora da pandemia, a dificuldade é hoje não. Hoje você faz o teu escritório, às vezes da tua casa, eu faço aqui, tenho um espaço aqui para fazer, já fiz do escritório, agora estou em casa, montei um espaço aqui, dá muito mais agilidade. Eu queria aproveitar e fazer a pergunta da doutora Sara, que ela fala assim, que verificamos também nos esportes eletrônicos uma dificuldade de inserção das mulheres. No mês da mulher, mês de março, na verdade, mulher tem todo mês e todo dia, né? Essa história de que dia da mulher é dia 8, está errado. Dia da mulher é todo dia. A minha, pelo menos, tem todo dia. Patrícia, minha esposa, todo dia é o dia dela. A pergunta dela é se no mês da mulher, como você faz essa análise da participação das mulheres nos esportes eletrônicos? Muita gente reclama, e de certa forma com razão, que os esportes eletrônicos ele é muito machista, digamos assim, né? Que só tem homens, só homens jogam, como seria o futebol, por exemplo. É um esporte que tem muitas mulheres, mas é voltado muito para homens. O telespectador, por exemplo, é muito masculino, mais masculino do que feminino. Agora as mulheres apreciam bastante também. Mas hoje em dia eu tenho visto, Constantino, que tem times e ligas específicos feitos para mulheres. Tem muitas vezes que times contratam gêneros mistos. Tem muitos times que contratam jogadores homens e também jogadoras mulheres para competir no mesmo cenário, no mesmo ambiente, nos mesmos campeonatos. Mas eu acho que as mulheres elas precisam se impor mais nesse cenário, elas precisam lutar contra eventuais atos machistas, eventuais resistências do cenário, especialmente porque as mulheres hoje elas são maioria, as mulheres hoje elas devem fazer, sabe, por exemplo, servidores específicos para mulheres jogarem. Eu tenho uma filha, a minha filha é pequenininha, tem quase 2 aninhos, mas ela ama jogos, ela fica no celular mexendo, ela fica brincando, daqui a algum tempo ela vai querer se tornar uma jogadora, provavelmente vai ser o sonho, né, dessa geração atual. Mas eu acho que elas precisam combater, precisam entrar mais, continuar jogando, porque elas vão fazer da mesma forma como os homens fazem hoje, esse cenário se multiplicar. Né? Muitas mulheres são telespectadoras, são viciadas em jogos, adoram jogos, elas precisam criar mais espaço nisso. Né? E também tem que ter oportunidade de investimento, que é uma coisa que carece muitas vezes. Legal, eu acho que as mulheres estão ocupando espaço também, né? A gente teve alguns comentários aí de que já tem times femininos, disputa entre, como você mesmo mencionou, entre jogadores masculinos e femininos, e eu acho que é isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, como que fica a atuação, já que a gente tem um jogador à distância, eu acho que cada vez mais você tem crianças e adolescentes nesse mundo da internet. E aí eu queria te perguntar o seguinte, como é que fica a situação dos jogadores menores de idade? Ela é permitida? Como ele está dentro do ambiente, talvez até protegido pelos pais, e aí tem uma habilidade para algum jogo desses? Como é que fica essa questão do jogador menor de idade? Ontem saiu uma notícia que eu até publiquei no meu Instagram, que nos Estados Unidos um menino de 8 anos teria sido contratado para competir num jogo profissional e tinha uma remuneração de $33 mil. Isso de acordo com a legislação americana, não entrei não aprofundei os estudos, mas enfim, isso foi uma notícia que saiu aí num portal de grande repercussão, se não me engano, no G1, e noticiou essa questão. No Brasil, a gente tem duas questões que vão, teoricamente, aí, limitar as questões etárias. Né? Primeiro, a classificação etária. Tem muitos jogos competitivos, né, que tem uma classificação etária de 18 anos. Por exemplo, Mortal Kombat, um jogo violento, de luta, e classificação etária dele é 18 anos. Ainda que a nossa lei geral desportiva, ela limite, né, a profissionalização, o primeiro contrato profissional a partir dos 16 anos, a gente encontra essa segunda limitação, que é a questão etária
da própria classificação indicativa do jogo. Mas tem muitos jogadores que a partir dos 16 anos, às vezes até menores de 16, né, lá nos 14 anos, já começam a jogar, já começam a querer se introduzir no cenário e competir, e é uma questão de difícil fiscalização, digamos assim. Porque muitos campeonatos, Constantino, como a gente estava falando aqui, eles são mais informais, mas são torneios que acontecem, são torneios reais e que são remunerados, tem prêmios para os vencedores. Né? Os splits, o primeiro split, o segundo split, quando vai evoluindo, vai tendo ali os seus prêmios. Diferente do futebol, que você, por exemplo, precisa ter um investimento gigantesco para organizar um jogo, um espetáculo, torneio online não, ele é diferente. Você tem um servidor que você consegue organizar essa competição e as pessoas de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo, conseguem se conectar e jogar. Né? Não requer ali uma grande infraestrutura para se ter um torneio, para se ter um jogo. Então, essa questão da faixa etária, eu venho percebendo que os times eles vêm fazendo de uma forma mais correta, né, essa questão da profissionalização, assinam o primeiro contrato desportivo lá, profissional a partir dos 16 anos, e eles continuam em formação, né, até atingir os 18 anos e poderem competir profissionalmente como a lei determina. Agora, nem todos são assim, principalmente esses que têm menos visibilidade. Tá, legal. Queria registrar também aí o agradecimento que foi feito aí pelo programa, doutora Rosa Ramos, querida, Daniela também, obrigado pelo carinho de sempre, vocês, a audiência de vocês é que me dá forças para continuar. Aproveito o nome de vocês também para agradecer cada um de vocês, das doutoras, para agradecer cada um de vocês que está conosco. É uma grande alegria para mim fazer essa live, fazer esse programa Direito em Pauta. Cada dia eu aprendo mais e eu tenho sido beneficiado com grandes colegas, doutor Hélio, aí a gente tem visto pelos comentários, não consegui ler todos, mas o pessoal que você orienta no mestrado, orientando o TCC também, legal, é isso. Vamos em frente. Obrigado, gente. Me fala uma coisa. Como que é realizada a organização dos torneios? Tem campeonato estadual, nacional, mundial? Como é que é? Tem liga? Tem grande liga? Como é que funciona? Os maiores campeonatos que tem de maiores jogos, por exemplo, como League of Legends, do próprio Counter-Strike e outros títulos de jogos, eles têm os campeonatos que são campeonatos brasileiros, que eles denominam, né? O Free Fire também, que é um jogo de celular, que é muito utilizado, é uma febre esse jogo. Eles são organizados e têm uma repercussão brasileira. Então, qualquer time de qualquer lugar consegue se inscrever, consegue, né, se atender os requisitos, entrar ali para o campeonato e jogar. Mas a organização é muito diferente dos esportes tradicionais. Justamente porque existe essa grande variação e a facilidade, né, de se ter campeonatos paralelos, de se ter ligas paralelas, de zilhões de títulos de games que acabam se auto-organizando. Então, essa auto-organização, essa facilitação da organização acaba tirando um pouco os holofotes daqueles grandes campeonatos. Lógico, são assistidos, são apreciados, mas eles acabam também não tendo um holofote tão grande justamente porque tem uma facilidade na organização desses outros campeonatos. Aí são estaduais, são municipais, são regionais, enfim. Existem aí vários, hoje existem vários. E são auto-organizados, então é muito mais fácil. Acho que uma coisa que a gente não falou e que é importante falar, eu vejo que você frisa bastante isso, muita gente não sabe, né? A questão da justiça desportiva, é só um parênteses, né? Justiça desportiva não faz parte do judiciário, né? Fala um pouco disso, que muita gente não sabe, né? Só para deixar isso registrado, como a live vai ficar salva, acho que é importante até os novos advogados, estagiários, terem essa informação, ela é bastante importante. Sem dúvida. E é uma dúvida que muita gente tem realmente. Quando a gente pega a Constituição Federal, no artigo 94, a gente tem a organização do Poder Judiciário e toda a estrutura dele, desde o Supremo, né, o STF, STJ, vai descendo a competência até chegar nas varas do trabalho comuns, por exemplo, ou na justiça comum. E dentro dessa organização, o artigo 94 não tem previsão da justiça esportiva. A gente vai encontrar lá no artigo 217 da Constituição, que fala da justiça desportiva, né? E a justiça esportiva para os esportes tradicionais, a gente tem a nossa Lei Geral do Desporto, a Lei Pelé,
que dispõe sobre a criação das justiças desportivas para cada modalidade esportiva. Enfim, então temos várias em vários municípios, em vários estados, para cada modalidade. E o que é mais curioso, que nos esportes eletrônicos, apesar de a gente reconhecer que existe a aplicação da legislação geral do desporto, da Lei Pelé, quando a gente entra no âmbito da justiça esportiva, a gente percebe que não há a criação de nenhuma justiça esportiva pela desenvolvedora ou pela organizadora do campeonato. Então, o que acontece? Pelo fato de se autorregulamentarem, elas mesmas estabelecem ali as regras e elas apreciam eventuais penalidades, né, que ocorram dentro ali do ambiente competitivo. Nos esportes tradicionais, só para ficar claro aqui para o pessoal que acompanha, que não sabe, a justiça desportiva ela só tem competência para julgar as questões ligadas ao esporte competitivo em si. Uma falta que é cometida dentro de campo, por exemplo, vai para a justiça esportiva. A justiça esportiva pode analisar, pode anular um jogo, eventualmente, enfim. Para os esportes eletrônicos, a gente tem essa questão mais auto-organizativa. Então, muitas vezes, quando há uma liga, a própria organizadora, ela já se incumbe de ter ali um regimento interno, um regulamento do jogo, em que tem a previsão de ela mesma apreciar essas questões. Só que são questões difíceis de serem analisadas, né? Muitas vezes, aparece bastante isso no cenário, e quando a gente trata de tecnologia, é muito delicado, é muito peculiar. Tem muitos jogadores que podem se utilizar, né, de programas que não são autorizados, não são permitidos, facilitam, né, certas jogadas e que muitas vezes não são detectáveis ali, porque a gente chama de anti-cheat, de anti-hack, que eles estão para o computador como se tivesse um antivírus, sabe? Só que é específico para jogos. Então, dependendo da forma como os equipamentos são levados, se é levado do próprio jogador, se são equipamentos dados ali pelo evento, pela organizadora, pelos patrocinadores, enfim, eles precisam ser fiscalizados e muitas vezes acaba de acontecer de trapaças ocorrerem ali dentro desse ambiente. Então, é muito delicado, é muito peculiar, mas dentro dos esportes eletrônicos, a justiça desportiva ainda não tem uma estrutura do jeito que tem nos esportes tradicionais. Legal. Tá. Para a gente tentar abordar ainda um pouco mais os atores aí desse mercado, o que são e como atuam as desenvolvedoras de jogos? Para a gente falar um pouco disso também, Jim. As desenvolvedoras, normalmente, elas, na verdade, têm uma preferência em ceder o produto, né, o software, e autorizar uma publicadora, uma publisher, a explorar nos territórios nacionais esses jogos. Então, as publishers, elas acabam tendo aí uma visibilidade muito maior. Então, elas administram, elas acabam sendo colocadas de linha de frente com os consumidores, com jogadores, com organizadoras, enfim, elas acabam explorando e pagando só royalties lá para a desenvolvedora. Mas, para você ter ideia, Constantino, no Brasil, nós temos muito poucos desenvolvedores, né? A maior parte dos desenvolvedores de jogos estão nos Estados Unidos, na Ásia, né? Japão, China, são grandes produtores, Coreia, são grandes produtores desses jogos e são os que mais se tornam febre no mundo. E no Brasil, nós temos um cliente aqui no escritório, que ele é um youtuber, ele é muito famoso, ele tem 7 milhões, 8 milhões de seguidores, enfim, e ele faz transmissões, ele também é um streamer, faz transmissões de jogos de computador. E recentemente ele fez uma campanha para arrecadar recursos na Catarse, se não me engano, e me parece que uma desenvolvedora brasileira, um estúdio brasileiro, tinha estimado ali a confecção de um jogo em quase 2 milhões de reais. E ele tem uma imagem pública muito forte, né? E quando ele pediu arrecadação, para você ver o nível de interesse e entretenimento dos fãs de jogos, né? Acho que nos 4 primeiros dias ele conseguiu quase triplicar o valor inicial que ele precisava para desenvolver esse jogo. Então ele arrecadou 4, quase 5 milhões de reais. Que legal. E aí, no Brasil isso, né? Isso que é interessante. E aí essa desenvolvedora brasileira que fica no Rio de Janeiro começou a confeccionar o jogo e muito provavelmente esse youtuber, que vai ser o proprietário, ele vai poder fazer a mesma estratégia que essas grandes desenvolvedoras fazem, de ceder o software, enfim. Mais mercado de trabalho para o advogado, né? Desenvolvedoras, as publicadoras, publishers,
Tem mais mercado para o advogado no mundo do esporte eletrônico. E já existem plataformas de streaming de jogos? Muitas, muitas, e famosas. A Twitch, por exemplo, é uma plataforma, né, que se usa justamente para fazer as transmissões dos jogos. E muitas vezes as pessoas acabam não conhecendo, né, quem não é do meio, quem não joga, quem não conhece essas plataformas específicas, acabam não tendo conhecimento do que é, né? E é uma plataforma simplesmente online em que você tem a possibilidade de fazer uma transmissão ao vivo, em tempo real, mostrando jogadas, conversando com jogadores, mostrando funcionalidades de jogos, enfim. É uma febre muito grande também dos jogadores. Quem joga, normalmente, também streama, como se fala por aí, né? Quem joga também tem contas nessas plataformas e acabam divulgando isso por meio dos streams. E é interessante porque muitos patrocinadores acabam investindo mais nessas pessoas que fazem essas streamers do que hoje em dia em propagandas televisivas, em propagandas de rádio, porque a audiência ela é muito específica, ela é muito pontual, e os telespectadores muitas vezes chega a milhares ou, quiçá, milhões, né? Então tem muita gente que usa e é uma verdade também isso. Legal, interessante. Tem uma pergunta da doutora Sara, de novo, não sei se você quiser responder depois. A CNRD da CBF já alcança o esporte eletrônico? Na verdade, eu acho que ainda não, mas não está muito longe. Tá. Não está muito longe. O esporte eletrônico é uma febre, né? São milhões de espectadores, são milhões de jogadores, e a gente percebe que... Pra você ter ideia, outro dia a gente teve uma ação aqui, mas foi em relação de consumo, né, de uma publisher que a gente trabalha. E tinham jogadores que eram jogadores profissionais de um jogo, de um título, e um dos jogadores ele tinha investido um valor muito considerável, um valor alto, ele tinha sido punido por isso, tinha sido punido por um abuso do sistema que ele fez, enfim, e acabou sendo suspenso. Mas para você ter ideia da quantidade de valores, ele tinha investido aproximadamente R$50 mil em um ano e pouco, né, inserindo dinheiro real para comprar o dinheiro virtual e ter equipamentos específicos do jogo. Enfim, isso vai tornando os esportes eletrônicos cada vez maior, né? Legal. Qual o tipo de contrato de trabalho indicado para empresas que estão iniciando no ramo? Por competição ou, por exemplo, de 90 dias? A gente já falou disso, que se quiser complementar, mas se tiver os requisitos da CLT, tem que ser contrato de trabalho, né? Tem que ser contrato regido pela CLT com reconhecimento de vínculo. Não sei se a pergunta é nesse sentido, ou se você faz um contrato por prazo certo, para uma única competição, ou um contrato de experiência por 90 dias. Não sei se você conseguiu compreender melhor a pergunta. Eu, na verdade, não encontrei a pergunta aqui, minha tela passou. Qual o tipo de contrato de trabalho indicado para empresas que estão iniciando no ramo? Por competição ou, por exemplo, 90 dias? Acho que por competição é o contrato a prazo certo, né? Exato, exato. Que depende muito, né? Porque eu já vi contratos por prazo determinado de jogadores profissionais que eram contratados para jogar numa split determinada. Uma split dura muitas vezes 6 meses, né? Então o contrato tinha prazo determinado de 6 meses para que o jogador atuasse nessa split. Mas não é a regra, né? A regra é que sejam contratados por prazo previsto na lei desportiva, até 5 anos, né? E essa é a regra, pelo menos o que eu tenho visto na prática, o que as empresas fazem, né? Legal. Tem uma pergunta do Moacir aí, Tati. Grande Hélio. O que eu mais vi aqui foi Grande Hélio, ele é bom, ele é o melhor, estou feliz. Grande Hélio, aqui é o Moacir. Muito generosos. Como podemos analisar a participação das confederações nesse meio? O Moacir é um dos caras mais famosos do cenário de games e esportes eletrônicos, Constantino. Moacir, ele é presidente da ACE Games, que é a Associação Cultural, Industrial e etc. de Games, está no mercado há zilhão de anos e é uma pessoa por quem eu tenho muito carinho aí no cenário. Mas as confederações, hoje em dia, nós temos uma confederação que eu acompanho, que eu não me lembro a nomenclatura exata, mas é uma confederação que, inclusive, tenta instituir a justiça desportiva para os esportes eletrônicos. É uma confederação que tem uma relação
social dentro do Brasil muito forte, transita bastante em órgãos governamentais, no Ministério do Esporte, e tem muita relação com países que são precursores, são assim, consagrados em esportes eletrônicos, como a China, por exemplo, Estados Unidos. É uma das poucas confederações e instituições assim mais sérias do mercado que eu vejo. Mas eu acho que deveriam haver mais federações, enfim. Mas isso tem que ser profissionalizado. Eu acho que o governo precisa dar incentivo para isso, e tem muito pouco, né? Eu acho que a partir do momento em que isso se tornar uma verdade, não do ponto de vista de se regulamentar, mas acho que do ponto de vista de o governo ter um investimento maior nisso. Há muitas críticas das pessoas que falam que se engessar esse cenário, né, com legislação, isso vai acabar atrapalhando o investimento, vai acabar atrapalhando essa liberdade associativa que se tem, essa liberdade de criação de torneios. Enfim, isso é uma coisa que tem que ser muito discutida. Mas as associações, confederações, federações, são sempre muito bem-vindas, né? Legal. A gente está chegando no final, aí temos mais alguns minutos. Queria te perguntar uma coisa. Já falou que é um mercado promissor. Já falou que você entende que o mercado vai crescer cada vez mais. Eu queria que você falasse um pouco, de maneira breve, a gente até falou disso, mas para quem chegou depois, onde que você enxerga que cabe a atuação do advogado nesse mercado? E quais os principais conflitos, pela sua experiência, quais os principais conflitos que surgem? E uma coisa interessante, eu queria te incluir na pergunta também. Esses conflitos, para a gente ter a ideia de que é um mundo digital, um mundo eletrônico, um mundo do novo, mas esses conflitos se resolvem em tribunal arbitral, se resolvem extrajudicialmente, ou eles acabam também, apesar desse mundo novo, eles acabam caindo no judiciário? Eu vejo que há uma judicialização maior do que uma tentativa de composição extrajudicial. Acaba levando para o judiciário. Isso porque também é cultural, sabe, Constantino? Eu vejo que muitos jovens que estão nesse cenário, que conhecem a economia digital, que sabem faturar, sabem monetizar o negócio deles dentro da internet, são muito jovens. E apesar de saber monetizar, de saber angariar recursos, muitas vezes eles não sabem como administrar um time, como administrar uma empresa. Enfim, isso acaba tornando mais difícil uma composição amigável, né? E acaba levando o desaguando para o judiciário. Mas a demanda para o advogado, ela é gigantesca, ela é muito grande, como isso a começar lá pelas desenvolvedoras. O tanto de contratos que você tem que fazer com os profissionais, né, que vão trabalhar no desenvolvimento do jogo, com os estúdios, os registros autorais, muitas vezes, não só no Brasil, mas também internacionais, essa análise, né, da questão internacional, de reciprocidade, né, das legislações para registro tanto no Brasil como proteção para fora do Brasil, saber se os países também adotam isso ou não. Enfim, a gente tem as demandas trabalhistas, a gente tem as demandas relativas ao direito do consumidor, as demandas relativas ao direito tributário. Pelo fato disso se tornar extremamente globalizado, por se ter uma globalização e ser a base, né, da tecnologia, a gente tem muita divergência nesse sentido de legislações. E aí tem a campo a advocacia, né, tanto na tributária, como na civil, como na trabalhista, desportiva, criminal, enfim. O fato é que eu não consigo falar tudo aqui, mas o que eu recomendo para as pessoas é que elas tentem visualizar o cenário de uma forma geral, global, para que elas possam entender as dores que cada protagonista, como costumam falar, cada player do cenário tem, para conseguir incluir o serviço jurídico nessa necessidade. E pelo fato de ter muita judicialização, o serviço jurídico prévio, né, ele ajuda muito. Ele ajuda muito, mais do que remediar numa ação judicial, né? Mas há um campo muito grande, Legal. Aproveitar um gancho na pergunta aí. Você, além de ser um advogado especialista nesse assunto, um dos melhores, você gosta de jogar também? Você é um jogador? Olha só, pergunta capciosa. Na verdade, eu gosto, aprecio naturalmente, né? E eu costumo brincar. Quando eu era jovem, eu basicamente peguei uma migração, né? De cultura, enfim, mas já tinha bastante videogame na época que eu nasci, jogava, ainda gosto, e eu digo que quando eu tenho que analisar as demandas dos meus clientes, eu preciso compreender como que funcionam os produtos deles, né? Quando você ia
sei lá, fazer uma defesa numa ação trabalhista. Você muitas vezes ia visitar a fábrica, ia visitar a empresa, e você, né, pisava no chão de fábrica mesmo, para compreender como funcionava a dinâmica ali da empresa, enfim. Isso te ajuda a compreender e fazer uma defesa melhor. Quando a gente fala nos esportes eletrônicos ou games no geral, da mesma forma eu acabo tentando conhecer melhor o produto. Então a gente acaba jogando e se divertindo ao mesmo tempo. Mas eu gosto, aprecio bastante, dou preferência para os FPS que a gente chama, né, que são os jogos de tiro. Legal. Bom, a gente está chegando ao final, tinha me comprometido com você em falar em 1 hora. Eu queria te agradecer demais, realmente aquilo que eu esperava se concretizou, você sabe tudo do assunto, é especialista. Para vocês aí que estão nos acompanhando, sigam o Dr. Hélio nas redes sociais, tem lá no meu Instagram, tiveram algumas perguntas de indicação de livros, tal. O Instagram dele é bastante completo, ele é bem ativo no Instagram, tem muitas dicas. Sigam o Dr. Hélio. Queria te agradecer de coração, agradecer a todo mundo que ficou conosco até agora. Só lembrar que a semana que vem, na quarta-feira, o nosso programa é com o Dr. Eliseu, que é o ouvidor das polícias de São Paulo. A gente faria o programa com ele a semana passada, ele acabou tendo um problema de saúde e não pôde fazer. Então, a gente tem o programa da próxima quarta-feira, falar um pouco desse assunto tão delicado, que são as polícias, a violência. A gente vai entrar nesse assunto e recebendo o doutor Eliseu. No dia 17, a gente fala com a querida doutora Ivani Contini Bramante, que é desembargadora. Vamos falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Então, agradeço a todos vocês, peço que se cuidem. Vou repetir o que eu disse ao início, vou passar a palavra para você fazer as considerações finais e a gente acaba com você dando o seu toque final. Mas eu queria só reiterar que o programa de hoje é dedicado em homenagem à memória de uma pessoa que se foi hoje, uma amiga, com quem eu trabalhei ao longo dos últimos 25 anos, a Nemezilda Franco de Oliveira Canto, diretora do Grupo MedSalva, que hoje perdeu a batalha para o Covid. Então, o programa é dedicado a ela, mas peço que vocês se cuidem. A coisa não está fácil, não está resolvida, mas era só essa menção que eu queria fazer. Agradecer a todos vocês, o programa vai dedicado a ela, e que ela descanse em paz. E nós aqui seguimos na nossa luta, seguimos com o programa semana que vem. Muito, muito obrigado do fundo do meu coração a você, Hélio. Obrigado a Rosana pela indicação. E passo para você fazer as considerações finais. Fiquem todos confortáveis, curtam a vida. E vamos lá, gente. Vamos seguir em frente. Força, foco e fé. É o que eu sempre digo, e não é propaganda do Bruno Covas. Eu comecei a falar isso antes dele na propaganda. Antes da propaganda eleitoral eu já falava. Então é isso, gente. Te devolvo, a gente finaliza com você. Obrigado. Curtam a vida, curtam a família. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer, foi uma honra. Para mim foi uma honra ter participado. Eu não sei se eu cheguei aos pés dos seus outros entrevistados, porque só gente qualificada, mas eu queria deixar aqui meus agradecimentos, os parabéns pelo seu programa, que já vem aí de uma longa data, eu venho acompanhado já há bastante tempo também, e é um conteúdo fantástico, é tudo que as pessoas precisam ter, são informações desse gênero com pessoas assim. Então, deixo meus parabéns pelo programa, a você pessoalmente como uma pessoa queridíssima, a Rosana, que é a nossa prima em comum, que fez essa aproximação para essa live, obrigado para todo mundo aí que participou, assistiu, interagiu, pessoal, obrigado mesmo de coração a todos vocês. Então, a gente encerra por aqui, mais uma vez aí com condolências à família. Tá obrigado, bem? gente. Fiquem com Deus. Obrigado, querido. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Até logo. Até logo. Até a próxima.